Oi, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós temos Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Meu nome é Hélida. Vamos estudar comigo Atos capítulo 4? Antes de começarmos, queria fazer uma oração. Vamos juntos? Senhor, eu quero te louvar, quero te engrandecer, Senhor. Quero declarar que o Senhor é santo, que não há outro Deus além de ti. Deus, nessa hora eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que está ouvindo, por essa oportunidade que nós temos, Deus, de falar da tua palavra que é tão preciosa. Nessa hora eu quero te pedir, Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos entender e absorver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus, realmente guarda os teus mandamentos no nosso coração, guarda a tua palavra no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor somente a ti. Amém. Amém? Vamos lá então, já vimos o 1, 2 e 3, hoje estamos no 4. E o 4 ele é a continuação desse capítulo 3. Você sabia, por exemplo, que a Bíblia, ela não, quando escreveram, né, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos? Ela vai acontecer milhares de anos depois, tá? Milhares, tá? Muitos anos depois, bem depois. Então, quando ela foi escrita como um volume só, né? Como uma pegada só, um texto só. Por isso que muitas vezes você vê essa quebra, né? Poxa, mas parece que ele é continuação, porque realmente é. Tá? Então, o capítulo 4, ele é a continuação do capítulo 3. E no capítulo 3, só para refrescar a sua memória, vimos que Pedro ele fez esse discurso ali, né, para as pessoas que estavam dentro do templo, porque elas ficaram perplexas com a cura do coxo de nascença. Nós vimos isso ontem. E agora, vamos ver as consequências dessa pregação de Pedro, tá? O capítulo 4 começa justamente falando sobre isso, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então aqui é como se estivesse falando, chegaram as autoridades do templo, né? Os sacerdotes, o capitão do templo. O capitão do templo, na questão de hierarquia ali do templo, era a segunda pessoa mais importante, porque a primeira era o sumo sacerdote, que era como se fosse talvez o presidente ali do templo, tá? Então nós tínhamos o sumo sacerdote, tínhamos o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus eram uma seita que estava na época de Jesus ali e eles não acreditavam em ressurreição, tá? Nós tínhamos na época de Jesus os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios, tá? Então nós tínhamos esses 4 grupos aí, e os fariseus e saduceus é onde você vê muito presente, né? Os 4, na verdade, você vê, mas aqui em Atos a gente vai focar bastante neles, nos fariseus e nos saduceus. Os fariseus, eles guardavam mais a lei, prezavam por essa pureza, já os saduceus não acreditavam muito na ressurreição, já os fariseus acreditavam, tá? Então você tem esse ponto, né, que são de desavença entre esses dois grupos aí. E aqui tá falando dos saduceus, né? Toda vez que você pensar em saduceu, pensa numa hierarquia econômica e política, tá? Pessoas que são bem econômica e politicamente falando, então eles detinham o poder, ok? Então essa galera chega no templo ali enquanto Pedro está pregando, e lembra que eles foram pro templo perto das 3 horas da tarde. Isso já vai ser importante para o que a gente vai ler em seguida, tá? E 2. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Percebe por que foi um ponto de dor para eles? Porque os saduceus não acreditam em ressurreição. E o que Pedro está falando? A ressurreição. Então isso causou ali conflito com eles. E a maioria do pessoal que estava ali, que a gente chama de sinédrio, né? Sinédrio é a alta hierarquia do povo ali, do templo ali. Eram 71 pessoas, 70 sacerdotes e um que era o sumo sacerdote. Então esse sinédrio, e a maioria do sinédrio era saduceu. Então era uma minoria somente os fariseus. Então a grande composição deles ali, saduceus, que não acreditam em ressurreição, e Pedro está ali justamente pregando sobre o Cristo ressurreto, entrou em conflito. 3. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Por isso que agora fez sentido 3 horas. Porque toda a questão que envolvia vida e morte, e essas questões de julgamento, né, envolvendo vida e morte, só podiam ser decididas à luz do dia. Então, até a cura, a pregação, a galera chegar, causar esse alvoroço todo, provavelmente já estava no fim do dia. Então, como eles não podiam mais julgar aquela ação, aquele processo que estava acontecendo, prenderam os dois para aguardar até o dia seguinte, quando na luz do dia eles pudessem julgar a situação, ok? Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, olha que incrível que Deus está fazendo aqui. O milagre da multiplicação. Começou com 120 reunidos, capítulo 1. E aí tivemos o Pentecostes e 3.000 aceitaram Jesus. E agora está falando que o número de 3.000 subiu para 5.000.
Mas note comigo, tá falando aqui, ó, o número desses homens a quase 5.000. Então era muito comum na hora de registrar somente os homens, por uma questão de cultura local. Então, se a gente fosse acrescentar mulheres e crianças, esse número passa de 10.000. Então, olha que incrível o milagre da multiplicação na igreja. Uma igreja enorme que está se formando ali em Jerusalém. Lembra comigo, estamos em Jerusalém ainda não espalhamos, tá? Já vamos ver sobre esses outros locais que vão ser alcançados. Mas, por enquanto, estamos em Jerusalém. Então, em Jerusalém, temos um acréscimo aí de pelo menos 5.000 pessoas. Né? Isso só contando os homens. Imagina o restante da galera. Cara, que incrível que Deus está fazendo. E é justamente o cumprimento, né, que eu vejo de Atos 2, se não me engano, 47, onde fala que, isso mesmo, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E o Senhor, e tipo assim, isso tá escrito aqui e você vê isso acontecendo, tipo, o Senhor, como se o Lucas está falando, gente, Deus estava acrescentando pessoas. E durante os relatos você vê isso acontecendo, 120, 3.000, 5.000, uau, tipo assim, foi incrível ver o Senhor zelando pela sua igreja, né? Isso é fantástico. Continuando, no dia seguinte, as autoridades, anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque Jesus já tinha falado que quando eles fossem comparecer ao tribunal, eles não precisavam ter medo, porque o Espírito os capacitaria a falar. Então, olha isso acontecendo aqui na prática. Lhes disse, olha que lindo, gente, na moral, isso aqui é lindo, lindo, olha só. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, ou seja, Pedro aqui não está somente culpando os judeus pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, pela crucificação de Cristo, mas ele está culpando agora o Sinédrio, ele está diante de autoridades, ele está falando, autoridades, vocês tiveram participação na morte desse homem, mas o mais importante sobre a vida de Jesus Cristo não é a sua morte na cruz, mas é a sua ressurreição, é que ele está vivo e ele está reinando, aleluia. Continua comigo. A quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês, ou seja, somos sacerdotes, todos do Sinédrio, contra fatos não há argumentos. 11. Esse Jesus é a pedra que os construtores, que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nossa, que discurso maravilhoso! Se eu estivesse lá, eu ia aplaudir. Glória a Deus por isso, porque Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Ele está falando, gente, vocês mataram o autor da vida, mas esse autor da vida ressuscitou, porque estava no plano de Deus. Tudo estava debaixo da soberania de Deus. E agora importa que nós falemos de Jesus, porque não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa ser falado, pelo qual importa que nós creiamos. Então, olha que lindo, Pedro não está somente explicando o evangelho, mas ele tá mostrando a realidade da vida pro Sinédrio ali, né, pros juízes, para quem ia julgar a causa dele, mas ele também tá fazendo um convite, sabe, para eles, gente, abram os olhos de vocês, olhem para Jesus, olhem para o nome dele, é o nome dele que importa, sabe? Então, existe justamente essa questão, ele tá explicando a situação, novamente, lembra disso que nós falamos? Ele tá explicando a situação, ele tá pregando e também tá fazendo um convite de arrependimento. Ele tá falando, gente, creia nesse nome, não tem outro nome, é só Jesus que salva. Então, cara, que incrível isso aqui. E ele vai falar, esse Jesus é a pedra angular. A pedra angular, ou pedra de esquina, dependendo da sua tradução, é a pedra principal na construção. Por exemplo, quando você construía um arco, né, uma porta, como era aqueles arcos antigos lá de pedra, a pedra angular era a pedra principal. Se você começa a construir para uma pedra que não é a principal, pode ficar torto. Então, a primeira pedra a ser colocada na construção é a pedra angular. Seja uma pedra de esquina entre dois muros, né? Eu vou construir um muro aqui e outro aqui. Então, essa aqui é a pedra angular, que vai definir o sentido. E também a pedra de uma construção assim. Se você fizer algo assim, tem que colocar uma pedrinha aqui, que é a pedra angular, que ela vai definir o sentido para que não saia torto. Então, ou seja, ela é a pedra principal. E é justamente o que Pedro está falando. Jesus é a pedra principal, ele é a pedra angular.
E deixa eu te falar uma coisa, quem não tem Jesus como a pedra angular, tem Jesus como a pedra de tropeço, porque não tem meio termo. Então, ou Jesus é a sua pedra angular, que define o sentido da sua vida, que define as suas ações, que define aquilo que você pensa, aquilo que você é, ou ele é a sua pedra de tropeço. Então, ou você rende a sua vida a Cristo, ou você vai viver uma vida toda errante. Não tem meio termo, não tem meio termo. Tá? Continuando comigo aí. 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia. Cara, que lindo. Você tá percebendo essa reviravolta toda aqui, sabe? E agora você vê que eles olham entre si, né? Os sacerdotes ali, os sumos sacerdotes, a galera do Sinédrio, eles olham e eles ficam admirados. Por quê? Porque, primeiro, todo o povo viu aquele milagre. Todo o povo conhecia aquele homem. Todo o povo sabia quem era aquele homem, porque ele tinha mais de 40 anos. Então, todas as pessoas já tinham visto ele pelo menos uma vez na vida. Ele era, talvez, um mendigo, um deficiente conhecido. E agora ele tá curado, ele tá 100%, ele tá inteiro. Então, não tem como negar que houve um milagre ali. E, consequentemente, esse milagre houve a pregação de Pedro. E agora todo o povo ouviu a pregação de Pedro. Tanto que o número subiu de 3.000 para 5.000. Então agora o que vamos fazer? E esse pessoal não acreditava em Jesus. Então eles juntam entre si e ordenam: olha, a gente quer que você nunca mais fale de Jesus. Não fale nem ensine de Jesus. E aí Pedro e João respondem: avalia aí, o que é melhor, obedecer você ou obedecer a Deus? E é muito forte, cara. Eu acho a ousadia dos apóstolos, assim, algo magnífico, magnífico. E ele termina falando, né? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eles não puderam deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, esses 3 anos que eles passaram com Jesus foram tão intensos que mudou o resto da vida deles. Sabe? O encontrar Jesus foi tão intenso que agora ele não pode, ele se sente incapaz de viver de uma maneira que não fale, que não expresse quem Jesus é. E é esse nível, sabe, que Jesus está nos chamando, que o Senhor está nos chamando a viver. Uma vida tão comprometida com Ele que você não consegue deixar de falar daquilo que você tem vivido com Deus, daquilo que você tem visto em Deus, daquilo que você tem aprendido em Deus. É esse nível de comprometimento e de relacionamento que o Senhor está nos convidando. Continuando, e ele fala uma coisa aqui no 13 rapidinho, que fala assim, ó: vendo a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Aqui, letrados não necessariamente analfabetos, tá? Eles tinham algum grau de conhecimento, de alfabetização, mas aqui é no sentido de conhecimento das escrituras, no sentido de conhecimento. Esses homens, Pedro e João, não frequentaram as altas escolas rabínicas. Então, como eles sabem tudo isso? Como eles aprenderam tudo isso? Quem ensinou tudo isso para eles? E aí fica óbvio, foi Jesus. Eles andaram com Jesus. É inegável, sabe? O discurso, o jeito que eles falam compromete eles. É como Pedro lá, né? Quando ele tá lá acompanhando o julgamento de Jesus e chegam para ele e falam: cara, você fala como um deles, você andou com ele. E aí Pedro tenta: não sou eu não. Mas, cara, o jeito de falar denuncia. O jeito de falar, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se porta denuncia quem a gente é. Mostra muita clareza quem a gente é. Então, é algo também pra gente refletir, sabe? Será que o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, de agir, reflete quem Jesus é? Reflete que andamos com Ele? Reflete que temos um relacionamento com Ele? Sabe? E, cara, a melhor coisa que tem na vida é nós andarmos com Deus. Muda tudo, muda toda a nossa perspectiva, muda toda a nossa história, muda a forma como a gente vê o nosso passado, muda a forma como a gente vive o nosso presente e muda a nossa expectativa do futuro. Muda tudo. A forma como você se relaciona com Deus muda tudo. Continuando aqui, versículo 21.
Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E aqui, olha que hipocrisia, né? As autoridades do templo, no qual deveriam servir e temer a Deus, temem mais ao povo. Então, assim, eles ficam com medo da reação do povo diante do julgamento deles. Então, também serve para nós isso, sabe? Uma aplicação para nós. A quem você teme mais? Você teme mais a reação das pessoas ou a reação de Deus? Você teme mais aquilo que Deus tem a falar para você, aquilo que Deus está te incentivando a fazer? Ou você teme a reação das pessoas? 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo represálias, estavam sofrendo talvez o cancelamento daquela época, mas o que eles pedem em oração não é: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra dos problemas, me livra desse povo, ou Senhor, me exalta desse povo, né? Tipo, os humilhados sendo exaltados. Você não vê isso, sabe? Você vê o contrário, eles falando: Senhor, eu quero mais ousadia. Senhor, e cara, você vê o quão ousado foi esses discursos, o discurso de Atos 2, o discurso de Atos 3, o discurso de Atos 4. E eles pedem: Senhor, nos dá mais ousadia. Nos dá mais ousadia. Cara, esses homens eram imparáveis. Eles eram imparáveis. Eles olhavam e falavam: eu tenho uma missão e eu vou até o fim nela. Eu sei quem me chamou. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então é esse tipo de maturidade, é esse tipo de relacionamento, de vida cristã que o Senhor está nos convocando a ter. Sabe, meus queridos e minhas queridas, existe um convite muito sério aqui nesse capítulo 4, no qual o Senhor está falando: gente, para de olhar para os problemas, sabe? Muda a sua ótica, muda a forma como você vê, sabe? Os problemas também me glorificam, os problemas também são uma oportunidade do meu poder se manifestar. E é justamente o que os apóstolos, os discípulos de Jesus estão falando: Senhor, nos dá ainda mais ousadia, Senhor, para que quando a gente estiver de frente a essas pessoas, a gente tema o Senhor, a gente não tema o povo, mas a gente tema o Senhor, e a gente tenha ousadia para pregar a tua palavra. E cara, essa oração eu acho que agradou muito a Deus, porque o resultado disso foi, e assim que eles terminaram de orar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e tremeu o lugar, tipo um terremoto acontecendo. Então, tamanha era a unção, sabe? O Espírito Santo sendo derramado no meio deles. Então, gente, existe um convite para nós, sabe? Para mudança de perspectiva, para mudança de postura, de relacionamento com Deus. Que eu e você estejamos tão comprometidos no nosso relacionamento com Deus, a ponto de os problemas serem tão pequenos, Eles estavam sofrendo ameaça de morte aqui, sabe? E você não vê eles reclamando disso. Você não vê eles falando disso, eles pedindo a Deus para livrar disso. Eles não pedem: Senhor, nos livra dos problemas. Ou eles pedem: Senhor, eu quero ainda mais ousadia para falar do Senhor, porque é isso que importa. Eles estão olhando continuamente para aquilo que importa. Que eu e você possamos continuamente estarmos olhando
para aquilo que importa, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, sabe? Se você teve alguma coisa na sua vida, talvez você está vivendo meio tantos problemas, tantas dificuldades, e os seus olhos saíram de Jesus. Eu quero realmente eu quero te convidar, sabe? A voltar os seus olhos para Jesus. Vale a pena, gente, vale a pena, porque Jesus é muito maior que qualquer problema, que qualquer dificuldade. Terminando, 32. Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado. Olha que forte! Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E essa atitude de Barnabé, ela vai ser bastante comparada, né, amanhã, quando falarmos do capítulo 5, que é a relação entre Barnabé e Ananias e Safira, tá? Mas eu quero terminar esse vídeo justamente, já passou até do tempo aí, né? Mas eu quero terminar justamente falando isso, sabe? Um era o coração. Não tinha nenhum necessitado, porque eles tinham olhos para os irmãos, sabe? Eles estavam tão preocupados com a missão, que eles entendiam também que não é uma missão egoísta, é uma missão em conjunto. O Senhor está chamando uma igreja, Jesus não está chamando somente uma pessoa, Ele está chamando uma igreja. E uma igreja é o corpo de Cristo são membros interligados, um cuidando do outro. Então, que nós possamos aprender isso também, sabe? A nossa missão envolve pessoas. Então, que você tenha o olhar mesmo para enxergar as pessoas que estão passando necessidade perto de você. Às vezes tem pessoas que estão passando dificuldade perto de você que você nem imagina. É importante sim ajudarmos os de longe, sem dúvida, mas os de perto também. Então, que nós possamos ter essa alma generosa para ajudar uns aos outros e crescermos em amor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, falou com você, deixa um comentário, curte aí, salva esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê ousadia para poder continuar com os olhos fixos nele e pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.